Saudações a todos, meu nome é Fábio, eu sou professor e aluno de pós-graduação e eu vou começar a fazer agora uma série de vídeos ensinando como formatar trabalhos acadêmicos. Isso vai ser uma atividade que eu estou fazendo agora, então eu resolvi gravar isso para vocês verem em tempo real como é que vai ser essa formatação, espero ajudar. Eu tenho um método de formatar um pouco peculiar. Então eu vou ensinar para vocês o meu método de fazer essas formatações. A primeira parte de um trabalho acadêmico, quando você está fazendo a formatação dele, é você pesquisar onde que você tem um manual. Então geralmente as faculdades elas têm um manual de trabalho acadêmico, os cursos têm um manual próprio, algumas vezes as pós-graduações, e eu vou utilizar um modelo da minha pós-graduação aqui. O primeiro tutorial a gente vai começar como formatar uma folha de rosto. A folha de rosto, como vocês podem ver nesse exemplo, ela pode ser indicada e dizendo, por exemplo, o alinhamento, as fontes, o tamanho, o tanto de espaçamentos entre um item e outro. Então, como é que eu planejo fazer essa folha de rosto? Eu uso tabelas, né? Então eu imagino isso daqui como uma tabela, uma diagramação. Então você vai ver aqui, o autor teria que estar numa linha, o título do trabalho teria que estar em outra linha, nessa tabela. A mancha gráfica eu coloco em outra linha, o orientador em outra linha e o da local e data em outra linha. Então nisso, imagine que eu vou ter que construir uma tabela com 5 linhas. Eu uso tabela porque fica mais fácil diagramar e por outros aspectos que eu vou explicar mais adiante. Então tendo isso em mente, vamos lá abrir o nosso arquivo no Word. A gente vai abrir um documento em branco. A primeira coisa que a gente precisa fazer no documento é ajustar as margens. Então a gente vai aqui em Layout, Margens personalizáveis. A maioria dos cursos de graduação e pós-graduação se baseiam na ABNT. Então na ABNT geralmente é 3 cm superior, inferior 2, esquerda 3 e direita 2 cm. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Você verifica que no meio está aparecendo esse símbolo aqui, né? Eu recomendo vocês habilitarem esse símbolo, que fica aqui na aba página inicial, que é mostrar tudo. Esse símbolo ele mostra algumas coisas que eu vou explicando conforme a gente for fazendo os outros tutoriais, que ele, por exemplo, indica parágrafo. Toda vez que eu aperto o Enter, ele vai indicar que tem um parágrafo ali naquela página. Tudo bem? Então, como eu falei, eu planejo a folha de rosto em tabela. Então, eu vou lá em Inserir, em tabela, e eu vou precisar de uma tabela de 5 linhas, conforme eu planejei lá no modelo. Então, conforme o modelo, a gente vai colocar, a primeira coisa é o autor. Eu vou escrever aqui, autor, fulano, de tal. Vocês podem colocar o nome de vocês. Aqui a gente vai precisar colocar o título, né, e o subtítulo do trabalho. A segunda informação que precisa ter. Na terceira informação, a gente vai lá e verifica que ela é a mancha gráfica. Ela tem que começar ao meio, né, da página. Então, nesse ponto aqui, como é que eu começo ao meio? Eu clico com direito, vou lá em dividir célula em 2 colunas. Veja, ele dividiu essa linha em 2. A mesma coisa eu faço com a célula de baixo. Veja, agora eu posso vir aqui e colocar a informação de acordo com a orientada pela minha universidade. Tá vendo? E verifica que aqui, em toda a linha ele está dando um enter, um parágrafo, esse indicador. Por isso que eu digo que é importante quando você estiver copiando ou colando algumas coisas assim, de um trabalho, de um texto, você habilitar essa função aqui desse botão. Porque aqui eu posso estar deletando, voltando, tirando esses espaços de parágrafo para que o texto fique contínuo, tá? A outra informação que eu tenho que ter é do autor, certo? Põe aqui autor. E a próxima é local, no caso aqui Belo Horizonte, e data, vou dar um enter e colocar 2020, que é o ano corrente. Então, veja bem, eu já coloquei nessa tabela todas as informações que eu preciso. Agora falta fazer o que? O alinhamento. Essas 2 primeiras linhas são alinhadas ao centro e essa aqui também.
Então eu vou lá e vou colocar. Nessa célula eu vou aqui em Layout e vou alinhar acima. Ó. Nessa segunda eu vou alinhar ao centro. E nessa última, que é da data, ó, eu vou precisar selecionar toda a célula, porque tem 2 parágrafos, e eu vou alinhar abaixo. Tá? Por que eu fiz isso daqui? Porque eu vou dar um zoom aqui, ó, diminuindo. Agora eu posso diagramar, ó, puxar aqui, ó. Lembra que eu falei que esse alinhamento fica quase no meio da página? Ó. É assim que eu faço. Viu? E aí eu coloco aqui o autor um pouco abaixo, né? E eu coloco aqui a parte de Belo Horizonte lá chegando no final da página, né? Sem ultrapassar, sem que ele crie uma nova. E aí esse aqui, ó, é o alinhamento. Ó, posso ajustar um pouquinho mais. E aí você pode manipular isso muito mais fácil. Tá vendo? Do que você ficar dando enter. Qual é a vantagem de você fazer isso? É que, por exemplo, seu título no início foi de uma linha e no futuro você mudou ele para 2 linhas. Veja que não precisa ficar me preocupando com dar enter ou ajustando espaço, porque aqui está indo mais para baixo, o autor está indo mais para baixo, Belo Horizonte está indo para outra página. Se eu colocar mais uma linha, mais 2, ó, isso não importa. Ele vai manter essa proporção do trabalho, entendeu? Então, por isso que eu opto por usar tabela. Finalizando isso daqui, partindo da diagramação, a gente pode vir aqui, clicar na tabela. Veja, eu posso clicar aqui na tabela. Se você for verificar, uma coisa que eu me esquecendo, é que aqui, ó, o espaçamento é um pouco maior do que esse. Ó. Então, a gente pode apenas abaixar um pouco aqui, ó, para que esse espaço seja menor. Ó, aqui tem mais espaço do que aqui, mas coisa pouca. Inclusive também, por exemplo, se na minha universidade a mancha gráfica tem alguns dizeres maiores do que o normal, ó, também não muda aqui a posição do autor, tá vendo? Ela sempre vai continuar na mesma. Por fim, a gente vai mandar ele tirar todas as linhas da tabela. Você clica aqui nesse ícone, onde você vai poder design da tabela e você vai aqui em bordas e mandar sem borda. Verifica que no meu documento ele ficou com esse tracejado, porque eu trabalho já aqui, ó, na aba layout com essa opção exibir linhas de grade. Quando você não exibe, ó, ela some, tá vendo? É importante dizer o seguinte, que a linha de grade e esse botão pressionado, nenhum desses símbolos ou a linha tracejada vão aparecer na sua impressão, ou seja, a sua impressão vai ficar assim, ó, branquinha. Gente, essa primeira parte é isso, espero que ajude vocês e vamos continuar no próximo vídeo, continuar a partir daqui, desse mesmo arquivo, a próxima formatação. Obrigado e até a próxima.